bom começo para a homilia, porque hoje nós estamos celebrando, e é uma memória permanente, pelo menos na minha vida, o sacerdócio. E quando eu vi os objetos entrando, eu lembro perfeitamente, e gostei da analogia, porque foi aquela carta que provocou tudo, né? Uma carta meias escondidas. E quando eu olhava para os elementos, mais do que os elementos em si, com certeza eles representam muito, foi ver as pessoas que trouxeram, que realmente faz parte de toda uma história, lá da Vila Fani, o Adriano, a Marlene, que inclusive nos ajudou muito. Na época, eu trabalhei na liturgia, depois na catequese, e assim, passando dali, mesmo os freis carmelitas, e tenho muito contato com o Frei Ivani, que somos da mesma turma, e ao mesmo tempo, hoje continuamos tendo diálogo, tendo um certo relacionamento. Frei Vilmar Santin, que hoje é bispo, Dom Vilmar, que foi o padrinho da ordenação, mas a Nossa Senhora do Carmo, que foi essa marca de uma espiritualidade, e não por acaso ela faz parte da obra Evangelizar é Preciso como madrinha. E depois, impressionante ver pessoas que há muito eu não via mais, seja de Pinhais, seja pessoas daqui que vocês observaram, mas tudo isso vem somar na vida. E se hoje nós estamos celebrando 25 anos de sacerdócio, não importa um pouco mais, um pouco menos, mas é 25 anos, bodas de prata, como você frisou muito bem. O que dizer? É agradecer a Deus, é louvar a Deus, porque aquela carta rendeu na graça de Deus, rendeu na força de Deus, rendeu no querer de Deus. Digo para vocês sem receio, que Deus fez muito, mas muito mesmo. Deus fez muito mais do que eu pensava, muito mais do que eu ansiava. Isso é tudo graça e providência divina. E tudo isso brota de um só batismo. Então, se todo esse edifício foi construído dentro dessa barca, que é a igreja, acredito que é pelo batismo que tudo começa, na verdade, né? Quando é interessante, toda vez que eu vou a Paraíso do Norte, às vezes vou para casamento, às vezes vou para batizado, ultimamente muitas vezes para velórios, mas não importa. A gente percebe que na igreja a gente celebra a vida. Nós celebramos do nascer ao prestar conta de nossas vidas. Hoje agradeço toda essa homenagem, mas acredite, é uma soma de lutas e perdas, de muitas orações que vocês fazem e muitos outros que acompanham fazem, de momentos difíceis, obscuros, porque é fácil a gente olhar para trás e poder dizer, aqui estava certo, aqui estava errado. O grande problema é naquele momento, não depois, naquele momento você ter o discernimento. Então às vezes acertamos, e creio que muito mais foi assertivo em Deus, mas também erramos. Então, sem dúvida, para mim é o momento de dizer, obrigado, Senhor, pelo que fizeste. Obrigado, Senhor, pela obra feita. Obrigado pelas pessoas que acreditaram e acreditam. Mas é o momento de pedir que me perdoe se nesses 25 anos, às vezes os decepcionei. Perdão pelas vezes em que não fui um exemplo na vida de vocês, se não fui o pastor que Deus pediu que eu fosse, se eu não consegui conduzi-los para uma espiritualidade mais madura. E falo aqui, mas falo por onde eu passei,
porque é uma caminhada longa, é uma caminhada, como foi muito bem representado aqui, de muitos e muitos anos. Hoje, falamos daqui para o Brasil, pelo rádio, pela TV. Então, há muita responsabilidade em cada palavra, em cada gesto. De todo o coração, meu desejo é acertar. De todo o meu coração, o desejo é poder promover as pessoas a esta maturidade que os apóstolos nos falam tanto, uma espiritualidade mais profunda, mas nem sempre nós temos o sucesso. Mas o que me consola é que nosso Senhor disse que alguns darão fruto 100, 70, 50, outros 30. Então, se eu dei alguns frutos, louvado seja Deus. Queridos filhos, sempre tentando caminhar com a igreja. Por isso, quando começou a obra Evangelizar é Preciso, Dom Pedro Fedaldo, depois Dom Moacir José Witt, depois Dom Peruso, eu acredito que foi um processo crescente da minha consciência e ao mesmo tempo a consciência da igreja. Porque hoje, a obra Evangelizar é Preciso e o meu sacerdócio se mistura de tal forma que seria difícil separar. Hoje é um todo, hoje é um todo. Certa vez, quando fomos refletir a própria obra Evangelizar é Preciso, vendo a proporção que estava, alguém usou a expressão: hoje a igreja abençoa, porque o que fazer com uma pasta de dente que já saiu do tubo? Escutei essa expressão e vi como positiva, mas quer dizer, muitas coisas foram feitas, executadas, e depois a gente refletiu. E eu acredito que isso é sem dúvida o Espírito Santo. Isso é mais uma prova do Espírito Santo, que eu não programei que a pasta de dente ia ser apertada. Eu não programei um caminho onde não haveria erro. Aquilo que o Papa Francisco fala, a gente tem que dar muito crédito, quando ele diz para ter ousadia e coragem. Se São João Paulo II me tocou muito, quando disse um novo ardor, um novo método, e essas palavras vieram no meu ouvido, quando eu estava recém-ordenado, tinha vindo de Paranavaí para São José Operário, e isso ficou no meu ouvido. Mas como? Eu aprendi na faculdade a ser um bom teólogo, aprendi a rezar missa, aprendi, mas essa área de evangelizar com novo ardor, com novos métodos, não tinha feito parte do meu catecismo. Então foi quando Deus suscitou, foi quando Deus inspirou. E eu diria que é uma crescente em Deus, é uma crescente. E quando a gente pensa, já deu, eu digo para vocês, Deus fala, na tua medida, na minha ainda não, quero mais. E tem sido assim constantemente em minha vida. Tem sido assim uma constante os apelos de Deus, de desafio em desafio, de acertos e erros. É muito forte, eu dizia que se o São João Paulo II falou um novo ardor, um novo método, e aquilo que era um sonho, que foi muito bem lembrado, um projeto, se transformou numa associação. Mas de repente, vem um Papa Francisco que diz, eu prefiro uma igreja em saída, que às vezes se machuque e até se encha um pouco de lama e até erre tentando fazer, do que incrustada nos seus castelos. Isso é um desafio muito grande. É o desafio de dar respostas de hoje ao mundo de hoje, com uma mensagem sempre atual de Jesus Cristo. E isso é a missão de todos nós.
No exercício do ministério sacerdotal, no exercício do sacerdócio, eu tenho buscado fazer. Mas vocês não estão isentos dessa missão. A frase cabe a todos nós, porque nós temos um ponto comum entre nós: sermos batizados. Isso nos faz iguais na dignidade diante de Deus. Eu sou chamado a responder pelo ministério ordenado, e vocês pelo ministério de leigos. Portanto, um pouco daquilo que eu celebro, como eu disse, celebro aquilo que é fundamental na minha vida: ser padre. Dentro do ser padre, uma vocação específica, uma vocação de trabalhar nos meios de comunicação. Mas o altar é o lugar comum nosso. Vocês não têm noção o que significa a cada Eucaristia tomar o pão, o que é próprio de um sacerdócio, e pronunciar as palavras de nosso Senhor. É uma alegria, é uma admiração, mas é um peso muito grande, de ser num altar alter Christi, ser um outro Cristo. E por vezes, e quantas vezes, se debruçar sobre o cálice e olhando para dentro, algo que vocês não veem, talvez não sabem, mas nós padres vemos e sabemos. No fundo do cálice está refletido o nosso rosto. Não por milagre algum, pela própria lógica do reflexo. Você está pronunciando na pessoa do Cristo as palavras da transubstanciação. E naquele mistério incontável, incomensurável, naquele mistério que é o milagre que acontece pela mão de um sacerdote, você tem que olhar para o seu rosto e ver que tem que ser mais santo, mais parecido com Jesus. É sem dúvida um momento de grande honraria para um ser humano celebrar a Eucaristia, mas é uma responsabilidade e um grande peso. E quando vocês rezam, quando estão juntos na oração, exatamente pelo batismo, vocês dividem esse fardo. Porque ninguém é padre para si mesmo. Ninguém vive 25 anos como padre para seu próprio prazer. É a serviço de Deus, por amor a Deus, serviço da igreja. Então o que dizer? A Deus obrigado, e ao mesmo tempo obrigado a todos aqueles que ao longo de todos esses 25 anos, diretamente, indiretamente, e até nas críticas, porque críticas nos fazem aprimorar, até nos momentos difíceis, como diz São Tiago, é pela vencendo as aflições pela fé, que nos tornamos maduros na própria fé. E acredito que é exatamente isso que acontece. Por isso, celebrando o batismo do Senhor, celebrando 25 anos de padre, celebramos a nossa própria vocação. Que bom poder contar com vocês. Que bom nas pessoas que aqui vieram rever tantas pessoas de tantas comunidades que na minha vida foram importantes. Alguns passaram mais rápido, mas ninguém passa pelo outro sem deixar marcas. Então é uma memória agradável, feliz de poder olhar para as pessoas e poder agradecer, desde da minha família, evidentemente, a quem já está no céu, creio eu, Cônego Sétimo Giacomo, que me instigou, minha mãe, meu pai, que foi um exemplo, minhas irmãs, irmãos, mas o Seminário de Graciosa, o Seminário São João da Cruz em Paranavaí, o Imaculada Conceição Graciosa, a Vila Fani, que foi minha filosofia e teologia, depois
São José Operário, depois Imaculada Conceição e por fim aqui no Guadalupe, onde num acordo com Dom Peruso, permaneço aqui para poder tocar, não por privilégio pessoal, mas em vista do serviço, permaneço para continuar e dar maturidade, cuidar da criança, como ele gosta de dizer, da obra evangelizar é preciso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos professar a nossa fé?